Dorival Júnior ainda precisa acertar o padrão tático da equipe. Tudo que vem acontecendo é normal dentro de um time em formação. O treinador vai tirando suas conclusões. Eu acho que foi importante. O primeiro tempo, boa movimentação. Já ganhamos um pouco de mobilidade em relação à primeira partida. Logicamente que pecamos ainda nas nossas penetrações, o que é normal. É um reinício de trabalho, as coisas ainda tem muito aí a acontecerem e nós temos que ter paciência, tranquilidade, equilíbrio, continuarmos o trabalho, visando um crescimento natural da equipe ao longo da competição. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Mas foi bom, gostei da troca de passes, gostei da mobilidade, nosso posicionamento de marcação um pouco mais agressivo em relação à primeira partida, mais definida a marcação. Eu acho que nós tivemos muito mais pontos positivos do que negativos. Segundo tempo é natural, pelas mexidas que foram feitas, pouco tempo para os jogadores entrarem, se adaptarem, alguns completamente fora de função, de posição. Eu acho que tudo isso aí comprometeu um pouco o rendimento. O que nós temos é que ter a consciência que jogando com uma formação em que nós não temos um jogador de referência, nós precisamos de uma mobilidade um pouco maior, uma troca de passes, as penetrações sem bola. Eu acho que isso daí é um ponto que nos chamou a atenção. Melhoramos no combate, na agressividade, demarcação. Eu acho que isso daí foi um ponto importantíssimo. Estávamos bem postados, como estivemos no primeiro treinamento. Agora é questão de tempo, alguns ajustes necessários, mas eu acredito que a equipe tenha mostrado coisas boas essa semana. Já houve uma evolução para a primeira partida. Volto a dizer que nós estamos ainda em ritmo de trabalhos, não diminuímos a carga de trabalhos. Então tudo isso aí são pontos que precisam ser também aqui colocados. Ontem nós fizemos cedo à tarde, um período integral. Por isso que eu estou bem contente com aquilo que eu vi. Eu acho que eu vi uma equipe querendo fazer, apresentando uma boa mobilidade, velocidade na troca de passe. Eu acho que esse é o caminho. Agora, muita coisa ainda tem que ser feita aí para que tenhamos uma equipe compacta, regular e dentro daquilo que nós queremos. Dorival, acho que explicou bem, para o Atlético jogar sem esse homem de referência, né, que no caso seria o Obina, né, e que não é obviamente a característica do Jobson, que joga agora com o Tardelli, ele precisa de uma movimentação maior, né, e até da movimentação sem a bola, né, para você estar fugindo da marcação e estar conseguindo fazer com que o Tardelli não volte tanto. Né? Acho que é essa avaliação dele nesse momento. Não, e ontem ele reconheceu que o Tardelli está muito longe da área. Precisa o Tardelli agora que tem o Jobson, que é um jogador velocista, habilidoso, o Tardelli pode ficar mais próximo do gol. Então, vamos ver como o Tardelli vai se comportar daqui para frente. O certo é que ele jogando muito aberto, ele está mais distante do gol. Recuando para buscar o jogo, está mais distante ainda. Então, a parte física nesse início da temporada vai prejudicá-lo. Ele precisa estar ali para finalizar. O último toque na bola tem que ser o dele, porque ele tem capacidade para fazer isso. Só que ele teve ontem a facilidade do último toque, cara a cara com o goleiro, poderia ter entrado com bola e tudo. Enfeitou demais. Enfeitou a jogada. E o Tardelli, na verdade, é o seguinte... Desde o ano passado a gente vem falando, o Tardelli não é o mesmo Tardelli que a gente viu quando chegou no Atlético. Mas meteu 25 gols, né? Pois é, caiu um pouco. Mas jogando de um posicionamento diferente. Exatamente. Jogava diferente. Ele tem que jogar na posição dele. Essa é a função do Tardelli. O Tardelli, quando joga na posição dele, é outro jogador. Até mesmo para dar assistência como ele dá, certo? É um jogador importante. Agora, jogando para ter que voltar, o Tardelli não sabe fazer isso. Mas aí, o voltar dele, vamos explicar pro pessoal, porque senão o voltar dele está sendo natural, né? Como o jogo não está acontecendo lá, ele naturalmente está voltando. Não é o que o Dorival quer que aconteça, mas é porque o meio não está chegando, então ele naturalmente está voltando. Não é ele que quer voltar, ele tem que buscar o jogo, porque o jogo não chega. Agora, é claro que o Atlético vai ter que definir quem vai ser o camisa 10, primeiro. Porque aí é muito importante isso pro Tardelli também. Quem vai jogar ali no camisa 10? Será que vai ser o Mancini? Acredito eu que vai ser o Mancini. Mas o Mancini não, mas é mais à frente. Mas o Mancini vai jogar onde então? Mais à frente, aberto como ponta esquerda, como ele joga. Pois é, mas então aí ele vai ter que tirar o Tardelli ou o Jobson. Ele vai jogar com 3 atacantes, você acredita?
Com o Mancini, com o Jobson e com o Eu acho que a intenção dele é essa. Eu sinceramente, pode até ser que no Mineiro ele jogue assim. Mas ele vai ter o Diego Souza ali. Pois é, Gilmar, mas no Mineiro, porque o Diego Souza não marca também. Certo? Mas ele vai jogar só com dois ele vai marcadores. ter o Richarlison e o Toró. Pois é, mas dois só marcadores? Ou o Zé Luiz. Ainda bem, porque quando ele marcava, ele distribuía pancada em todo mundo. Então, eu sinceramente, quando eu vejo falar em Campeonato Mineiro, é uma coisa. Quando você pega um Campeonato Brasileiro, que você vai pegar um time grande, jogar no esquema 4-3-3 hoje, né? Principalmente, que você tem o Diego Souza que tem características de ataque. Ô, Flávio, mas Como o Corinthians joga assim. Quem? O Corinthians joga assim. E ganhou o quê? Ué, ganhou a Copa do Brasil jogando assim, voando. Ganhou lá dentro de Porto Alegre, arrebentando o Inter. E o Lélio vai concordar comigo o seguinte, uma coisa é a função que você faz quando joga na sua casa, outra coisa é a função que você faz fora daqui. Independentemente de quem seja o jogador. Quando ele diz assim, jogador multifuncional, jogador que tem isso, tem aquilo, é porque ele pode mudar a função tática dele, independentemente do nome. Eu mesmo tô revendo meus conceitos, ficava falando assim, 4-4-2, 4-5-1, Nada 4-2... Negócio de futebol é ocupação de espaço. O cara tá ali, ajudou na marcação, tá, o esquema 1-10. É um goleiro e 10 lá na linha, e vamos ver. E posse de bola. E posse de bola. Mas eu acho que você tem que analisar muita característica de cada jogador, né? Principalmente quando você vai pegar um time que joga, que tem o mesmo padrão de jogo seu, que tem o mesmo nível seu, fora de casa, né? E se você joga mais aberto um pouquinho, a tendência é perder o gol. Mas os laterais do Atlético vão ficar mais. Mas né? Pelo que a gente está sentindo. Esse é o problema. Não, eu estou dizendo assim, não há acerto. Peraí, estou dizendo num acerto, né? De posicionamento. É mais ou menos isso que vai acontecer. Esses laterais, eles vão e não resolvem nada, né? O problema, por exemplo, o Leandro, se ele for, né, principalmente no segundo tempo, ele não aguenta voltar. Né? O menino que jogou ontem, o Rafael Cruz, né? É um lateral que o Atlético precisa do lateral direito. O Patrick, a gente é uma incógnita ainda. Entrou no segundo tempo, não sabe o que vai acontecer. Não, viu, Flávio? É só quem se lembra dele lá no Cruzeiro sabe que ele não é incógnita. A gente começou a realidade dele é essa. Hein? Ele não foi bem no Cruzeiro. Então, essa é a realidade dele. Então, esse é o problema. Você fala assim, tem dois laterais. É por isso que a gente está dizendo que não é incógnita. Ô, Flávio, eu acho só o seguinte, o Atlético, nessa tentativa de um 4-3-3, uma formação mais ofensiva, eu acho que é a hora de testar no Campeonato Mineiro, para chegar no Campeonato Brasileiro e manter, e ter esse esquema bem detalhado, bem definido. Não importa se é brasileiro ou mineiro, se o time está certinho no 4-3-3, e é o momento de utilizar essa fórmula, eu acho que vai chegar no Brasileiro para prejudicar e dar trabalho aos adversários, a ideia é essa. Eu estou me lembrando que ano passado também, até na chegada do Robinho ao Santos, o Dorival não tinha muita certeza que iria utilizar esse esquema, não. Claro, Robinho, André e Neymar. Claro. Tudo bem, mas eu acho que o Atlético não tem. Também, né? Robinho, Neymar e o Ganso André. Ali. E tinha o Ganso. E André. Né? Pois é. É claro que o Atlético não tem o Neymar, não tem o Robinho, mas tem bons jogadores para fazer. Não, o Ganso aí já tem o Diego Souza lá. Claro que não tem aquela categoria do Ganso, mas é um jogador que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás. Entendeu? Pode ser que ele volte a jogar a bola, como ele está querendo voltar a jogar. A impressão que a gente tem é que a vontade dele é essa mesmo. Não, e o Atlético tem Ricardinho, tem outros jogadores também para fazer essa função. Eu vou fazer uma aposta no jantar com você, com o Fábio Pinel, que quando chegar ele não o brasileiro... paga na aposta, Mas paguei pro Júnior Brasil, eu paguei. Foi e ainda pagou para nós também. Você estava presente. Eu não fui convidado. Eu também não. E o senhor é testemunha que eu paguei. Eu faço uma aposta com os dois, que o Atlético no brasileiro não joga no esquema 4-3-3. O Atlético vai jogar com 2 atacantes, joga com 2 volantes, marcador, mais um jogador ali que volta para marcar Flávio, também. Mas ele vai mudar o esquema no decorrer da partida, você vai perder a aposta. Não, pois é. É claro que a gente... Você vai perder na primeira partida. A gente está apenas aqui, Dimara, analisando uma coisa que vai acontecer daqui a 5, 6 meses. É claro. Certo? Mas eu tenho essa impressão, que quando se trata de Campeonato Brasileiro, a coisa é bem complicada. É bem diferente que disputar o Mineiro. 5, 6 meses, nós está parecendo presidente de federação, pô. Já está querendo esticar mais o campeonato estadual? Olha só, e sobre isso que o Lélio falou, da questão aí da função, que você está revendo seus conceitos, né, quanto ao esquema tático, eles estão me lembrando aqui que quem dizia isso era Adilson Batista. Ah, é? E quando eu falei que o Ricardo Bueno não seria titular do time mas E o Dorival tinha dado uma entrevista que a dona Dimara provocou o Dorival. Vou dar 5 jogos para ele aí. Ele não ganhou nenhum depois daquela entrevista. Mas eu não vou colocar o Marquinhos Paraná para ser lateral esquerdo. Ele está explicando então. Não, ali vai fazer o esquema, mas não precisa ficar essa numerologia nessa angústia toda. E tal. Então, ocupação de espaço. Então vamos lá para a polêmica dos meses, porque nessa polêmica aí, né,
quem será titular entre os meias. Só faltava quem falar? Gilberto. Então vamos ver o que disse. Na Toca da Raposa, o clima voltou a ficar ameno, depois de um início de semana tenso. A polêmica começou com a declaração do meia Roger, insatisfeito com a reserva, e com a afirmação de Cuca que Montijo e Gilberto são os titulares do meio-campo. Numa equipe de futebol como a do Cruzeiro, é lógico que ele pode ter os preferidos, mas com a qualidade que tem o elenco, se eu fosse treinador, eu nunca colocaria nenhum como titular absoluto, até porque todos têm qualidade, né? Se tiver concorrência, a gente trabalha honestamente dentro de campo para tentar jogar. A resposta do técnico veio em tom forte, dura, sem contestações. Hoje foi a vez de Gilberto falar da polêmica briga por uma vaga entre os titulares do meio-campo do Cruzeiro. Experiente, o jogador preferiu não entrar na discussão. Afinal de contas, durante a longa temporada, todos vão ter as suas oportunidades. A gente tem 3 competições importantíssimas e ano passado a gente quase conquistou o Campeonato Brasileiro, não faltou pouco. Então é ter essa consciência de que a gente tem um grupo capaz de poder conquistar as 3 competições e a gente vai procurar fazer o melhor vestindo a camisa do clube. Mas Gilberto também defendeu o treinador e disse que aceita as decisões dele. Pode ser que de repente no próximo jogo possa haver mudança, mas o importante é os jogadores que estejam em campo, vestindo a camisa do Cruzeiro, procurem fazer o melhor para poder vencer. Para o experiente meia, o Cruzeiro precisa manter a união para lutar pelos títulos das competições que tem pela frente. Todo mundo está unido com o mesmo pensamento, num só objetivo, para que esse ano a gente consiga conquistar pelo menos 2 das 3 competições que a gente tem para disputar. Tá aí, Gilberto, dentro da sua experiência, dentro da sua serenidade, dizendo que o que é importante, é óbvio que a situação dele é mais confortável, né? Porque Gilberto ele é o foi titular, meio bombeiro também. Pagando aí o fogo. Bacana o Gilberto. Tomara que as coisas se acertem mesmo e acho que tem que ter isso, é união, é trabalho coletivo, né? Porque De equipe. o Roger, entendeu? Eu acho que ele tá no direito dele de cobrar. Eu, particularmente, acho que o Roger tinha que ser o titular, mas quem escala é o Cuca e acho que é bom resolver isso, tem hora internamente mesmo. Eu disse aqui ontem, porque o né? Cuca também já chegou chutando balde na entrevista dele. Já chegou chutando balde. Foi provocado, chutou também. Né? Mas eu acho que o Roger ele tem razão numa coisa, quando ele diz que o técnico não pode já fechar um time titular, principalmente num clube como o Cruzeiro, que você tem várias opções para escalar o time. Mas, de qualquer forma, é bom que está todo mundo motivado e o Cruzeiro vai precisar dessa motivação. Né? Essa briga boa ali pela meio. Uma coisa, Lélia, importante que a gente sabe, é o seguinte, ninguém nega a capacidade do Cuca, o Cuca é um baita treinador, foi muito importante para o Cruzeiro no ano passado, mas a principal função de um líder, certo, é saber colocar as palavras na hora certa. Ontem, para mim, ele não foi muito feliz nas declarações dele. O Cuca. Ele deveria chamar o Roger mais uma vez, falou assim, Roger, eu já conversei com você, você veio a público e falou isso, a história é essa, assim. E não vir a público e tentar colocar mais lenha na fogueira. O Gilberto foi muito mais sensato, muito mais líder do que todos eles. Mas depois ele já viu a confusão que estava. Exatamente. E a minha entrevista vai ser calminha. Mas ele poderia ter falado, não, o senador me escolheu, então, eu vou jogar, acabou. Certo? Se o Gilberto ia falar isso, nunca. Claro que não. O que a gente conhece dele não é característica não é característica. Então, a liderança é muito importante no grupo. Né? E a gente mostra a liderança, são nas horas de aperto. O Gilberto falou uma palavra que eu acho que mostra mais ou menos como é que está esse grupo do Cruzeiro. Ele falou justamente grupo, foi o termo que ele usou. Eu acho que todos aqui, eu não lembro exatamente como ele disse, mas todos aqui estão vestindo a camisa do Cruzeiro, tem que mostrar, tem que formar o grupo para mostrar que estão lutando pelo mesmo ideal. E isso talvez tenha faltado um pouquinho ao Roger. Quando ele deu a entrevista dele, reclamando, pleiteando, buscando uma vaga na equipe titular, eu até não lhe tirei a razão. Acho que estava certo em fazer isso enquanto o treinador estava aqui, coisa que ele não fez no ano passado. Mas depois que veio a informação de que o Cuca já havia conversado com ele, aí eu acho que ele perdeu um pouquinho essa razão de ter cobrado publicamente. Aí vem o Cuca para fazer essa resposta ao jogador. Aí eu discordo do Flávio. Eu acho que se já foi conversado e ainda assim o Roger expôs uma situação interna,
O Cuca tem mesmo que mostrar quem é que está sob o domínio da situação. Ele é o treinador da equipe. Questão da hierarquia. É a hierarquia, ele não pode perder o domínio sobre os jogadores que ele comanda. Então, nesse critério, eu também não tiro a razão do Cuca em ter rebatido publicamente. E aí chega o Gilberto para apagar o fogo. Como disse a Edmara, está mais confortável, está como titular por enquanto, e mais consciente, ao que parece pela entrevista. Sabe que dentro do clube, todos ali estarão brigando para jogar entre os 11 titulares. Fábio, eu tenho uma experiência desde empresas grandes. Eu acho o seguinte, a grande liderança não é aquela que fala, que bota a boca no trombone, que xinga. A grande liderança é aquela que tem atitude. Então eu acho que, a partir do momento que o Cuca vem a público também se expor, eu acho que ele cria um ambiente hostil dentro do Cruzeiro. A atitude dele poderia ser outra, certo? E dar resposta através das atitudes. Né? Aí sim, eu acho que seria melhor para o Cruzeiro nesse momento, que tem um torneio importante. O Cruzeiro está pouco aí de uma estreia de uma Libertadores. A gente viu o Corinthians outra dificuldade que foi jogar contra um Tolima, certo? E o que vai ser daqui para frente? E é preciso de muita tranquilidade, sem rivalidade dentro de clube, sem nada, e pensar só no Cruzeiro. Mas você sabe que isso também funciona muito na teoria, né? Porque a gente já viu tanta equipe campeã que nem se falava, né? Jogadores que não conversavam. A gente tem N exemplos por aí também. Até na música tem. Acontece no em todos Oasis, os um lados, irmão não né? conversa com o outro. Não conversa com não sei quem e tal, isso também tem.